Então, o Fabiano de Oliveira é um funcionário de carreira da Prefeitura de São Paulo, lá da Secretaria de Finanças, e está também envolvido, né, na realização, na preparação, junto com a gente do CEPOP, nas audiências públicas do dia 6 e 13 de agosto. E foi também iniciativa, né, da própria Finanças, da Secretaria de Finanças, através do Alex e do Fabiano, de a gente estar fazendo essa atividade hoje, né? Principalmente para aqueles conselheiros novos que entraram agora. Tem uns doutores já aqui, viu, Fabiano, que já participaram, né, de cursos, o seu Jimenez, o Sidão, né, o doutor Cido. Tem quem mais dos antigos que está aqui? O Juarez, perdão, Juarez. Alex, perdão. Desculpa. Enfim, então esse curso é para, pelo menos, dar um embasamento, dar subsídios para as audiências que vocês vão estar envolvidos, né, no dia 6 e 13 de agosto, tá bom? Então, boa aula para todos. Fala. Eu gostaria que você dissesse uma informação rápida das comissões temáticas do CEPOP. Não, isso não é agora, viu, Sula? Mais tarde, não. Agora nós vamos começar o curso, que já estamos atrasados. Vai ter um intervalo, né? Umas 11 horas. Aí o Fabiano vai também estar avisando. Então, a gente vai ter um intervalinho. Tá? Aí vai ter um café expresso aqui. Vocês saírem na direita aqui, nessa parede aqui do lado de fora, vai ter um café expresso para todos, quentinho, tá? Então, um bom curso, uma boa aula, tá? Bom dia, pessoal. Quero inicialmente agradecer a presença de todos aqui. Isso mostra um comprometimento com algo que é muito, muito importante, muito relevante e que tem uma característica que, para mim, é primordial e é o que mais importa. O orçamento pode mudar a vida das pessoas. O orçamento muda a forma como a cidade é, como ela existe. E a presença de todos os senhores aqui, diante das dificuldades que a gente sabe que existem no dia a dia, mostra esse comprometimento de todos nós de estarmos efetivamente envolvidos com essa atividade, envolvidos, interessados, e mais do que isso, até eu diria, motivados para mudar a cidade, para melhor. Porque hoje, fui convidado pela Deise, e eu agradeço também o convite, para falar um pouco sobre o orçamento. Eu não tenho aqui a pretensão de ensinar nada para vocês, muito pelo contrário. Eu quero apenas mostrar alguns conceitos, mostrar algumas coisas do nosso dia a dia, dentro da Secretaria de Finanças, que podem, de alguma forma, ajudar a todos nós na condução desse processo de participação popular no orçamento, que eu acho fundamental. E aqui no Brasil nós ainda estamos, de certa forma, engatinhando nesse processo, ele ainda é recente. A participação efetiva, ela ainda não se mostra madura no sentido de que nós ainda não temos grande parte da população envolvida com a construção do orçamento. E eu acho isso, de certa forma, ruim. É claro que as coisas vão mudando e elas mudam devagar, mas se nós não plantarmos a semente, se a gente não estiver insistindo sempre, não buscar a pessoa, trazer, mostrar que é importante e mostrar que a participação pode efetivamente mudar, a coisa não acontece. A cidade precisa de nós para que as coisas aconteçam. Nós somos cidadãos. Nós estamos aqui como cidadãos, e é como cidadãos que devemos tratar. Cidadãos na essência da palavra mesmo. Cidadãos cientes dos seus deveres, das suas obrigações, mas também dos seus direitos. E esses direitos passam pelo orçamento público.
passam porque as políticas públicas são voltadas para nós. Somos nós que vamos usar o orçamento público, nós que somos usuários da política pública. Né? É isso. Como a Deise falou, sou Fabiano, eu sou cidadão paulistano, hoje trabalho na Secretaria de Finanças, ocupo a cadeira lá de subsecretário de Planejamento e Orçamento Municipal, com muito orgulho, de verdade. É uma atividade que eu gosto, é uma atividade que eu reconheço a importância dela, e visto a camisa. E eu cobro isso da minha equipe também. Tanto que eu tenho a minha equipe aqui hoje, né, Marisa? É isso, a Marisa trabalha com a gente lá na Secretaria de Finanças. A gente veste a camisa. E muitas vezes a gente é visto como aquele que diz não, aquele que tem que dizer não. Quando o gestor público deixa de fazer alguma política pública, normalmente ele diz, olha, não fiz porque eu não tenho dinheiro, não tinha dinheiro para fazer, eu não tinha condição de fazer essa política porque não me foi dado o orçamento para fazer essa política. Isso é verdade? Isso é verdade. Muitas vezes isso é verdade, outras vezes isso é meia verdade. Porque o gestor público também tem a responsabilidade de fazer a escolha da política pública com aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem para fazer, que ele tem o poder de decisão na mão, não somos nós, órgãos centrais, órgão central do orçamento, que temos ingerência. Ele tem, de fato, razão quando diz, olha, não tenho, infelizmente eu não tenho orçamento para fazer. Mas ele também tem que explicar, e aí o nosso papel enquanto participantes desse ciclo de planejamento e orçamento, de cobrá-lo e dizer, escuta, já que você está me dizendo que não tem recurso para fazer isso, o que você fez com o seu recurso? Onde você empregou? Qual a diretriz que você deu para o recurso que você teve? Que você tinha, que você teve, ou que você terá para o ano que vem? Esse é um outro ponto que muitas vezes fica à margem. Bom, vamos dar início então aí eu tenho alguns slides que eu preparei sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. E eu sou uma pessoa meio que atrapalhada com essas tecnologias aí, né? Funcionou. Excelente. Basicamente, assim, nós temos 6 pontos a debater, a discutir aqui, essa breve introdução que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo. Vamos falar sobre a estrutura organizacional, quais são os órgãos formais que tratam, que formam, que cuidam do orçamento dentro do município. E aí, falar um pouco também de receitas e de despesas, porque são conceitos que embora sejam simples, às vezes eles podem confundir um pouco a gente. Né? Receita com dinheiro, não tem dinheiro, mas tem receita, enfim. A despesa também, de que forma que a despesa pode ser executada. Então, tem uns detalhezinhos que são interessantes a gente discutir. E passando por isso, a gente fala, propriamente dito, do orçamento municipal. E no final, eu separei um tópico ali interessante da Lei Complementar 101, da LRF, porque ela dá uns limites, ela delimita algumas atuações do gestor público, e isso é relevante e pode modificar significativamente a forma como o orçamento é executado no dia a dia. Tá? Esse, basicamente, é o nosso sumário. Antes de falar sobre receita e despesa, falar de orçamento, eu acho interessante, eu acho importante a gente falar sobre qual é a função do Estado na sociedade. Porque é por meio dessa função, dessas funções do Estado, é que o orçamento existe. O orçamento, na verdade, é a materialização
da política pública, e a política pública ela só existe porque o Estado existe e tem algumas funções na sociedade. Entender essas funções eu acho fundamental para que a gente consiga entender o orçamento, a razão dele existir e a forma dele ser. Então, dentro das finanças, né, os teóricos aí que formularam toda essa teoria, o Estado tem 3 funções. Uma função chamada função alocativa, uma função chamada distributiva e uma outra chamada função estabilizadora. O que é isso, gente? Ou o Estado aloca recursos, ou ele distribui recursos, ou ele estabiliza a economia por meio também dos recursos públicos. Resumidamente, são essas 3 funções que o Estado possui e desempenha. Aí, entrando um pouquinho mais a fundo aí naquilo que é cada função, função alocativa, onde o Estado aloca recursos, e o que é essa alocação de recursos? Olha, lá atrás, se fala de economia clássica, vamos dizer assim, alguns teóricos diziam que olha, o Estado não precisa existir, porque o mercado sozinho dá conta de tudo. E não é bem assim. Porque existem alguns bens, alguns serviços que o mercado não consegue fornecer para a sociedade. Segurança pública, por exemplo. Segurança pública, deixa eu ver, coloquei ali embaixo um exemplo de segurança pública, educação, saúde, saneamento. Não há incentivo, não há interesse do mercado em atuar de forma plena em alguns desses segmentos. E aí gera uma certa distorção no dia a dia. E como gera essa distorção, precisa de alguém para fazer esta função. Quem vai fazer essa função? O Estado. E o Estado, para poder fazer a função, precisa de recurso, precisa de dinheiro. E aí, como é que o Estado consegue recurso, como é que o Estado consegue dinheiro? Por meio da arrecadação, da tributação, taxação e assim por diante. Né? A gente entra numa outra discussão, que é a discussão da arrecadação, da tributação. Mas a função alocativa é justamente isso, é aqueles bens que o mercado não consegue por si só prover, o Estado tem que prover. Isso é função alocativa. É a distribuição de bens e serviços públicos. É a primeira função do Estado. Tá? Função alocativa. Tem aí o texto. Eu vou depois disponibilizar, por meio da Base, para vocês essa apresentação, que fica melhor para... Tá? Eu disponibilizo, assim, não precisam se preocupar em escrever, ou fotografar, ou enfim. Sim, por favor. Eu acho mais interessante. Não precisam copiar tudo. Né? Vai estar disponível para vocês. Então tá, função alocativa. Aí tem lá a descrição do que é a função, uma teoria bonita, tal, mas enfim, resumidamente isso que eu falei para vocês. A primeira função do Estado, a alocação de recursos, é a distribuição de bens públicos. Quem é que vai prover a segurança nacional, por exemplo? Tem algum empresário aí que... eu vou investir na segurança nacional. Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque quem é que pagaria pela segurança nacional? Paga hoje pela segurança nacional quem paga os seus impostos. Mas quem não paga imposto está isento, ele não está protegido pela segurança nacional? Não, pelo contrário, ele também está protegido pela segurança nacional. Você que paga imposto e você que sonega imposto, no caso extremo de uma invasão no Brasil, um ou outro, os dois estarão protegidos pelas Forças Armadas. Essa é a diferença entre o bem público e o bem privado, o serviço público e o privado. Como não tem nenhum empresário para fazer esse investimento, até porque ele não iria, no caso do mercado, ele não iria beneficiar aquele que não paga pelo serviço, é o Estado que tem que fazer, porque isso beneficia
a toda a sociedade. Então, essa é uma primeira função, é a função alocativa do Estado, né? A função alocativa do governo. Tem lá alguns exemplos, rodovias, segurança pública, educação, saúde, saneamento, construção de uma usina, enfim. É claro que tem algumas coisas aqui que vocês podem ponderar. Bom, uma rodovia, bom, o empresário hoje pode, de certa forma, investir numa rodovia, mas ele vai cobrar pedágio. Se ele não cobrar pedágio, ele não tem o retorno do investimento. Né? E se vocês viajarem pelas BRs da vida, vocês vão ver que, embora tenha pedágio, né, não é no mesmo valor, é no mesmo montante das rodovias que estão sob concessão. O regime é um pouco diferente. Educação e saúde também. Bom, nós estamos hoje numa instituição privada de educação. Por quê? Porque o Estado, por si só, não consegue suprir 100% deste serviço de educação que é a obrigação constitucional do Estado fazer. Ele abre margem para a sociedade poder também atuar no setor. Né? A mesma coisa a saúde. O saneamento, eu diria que a administração indireta, né? O Estado, por meio da indireta, é que normalmente trabalha no saneamento, e na construção o Estado licita, uma empresa constrói, mas é o Estado quem vai fazer a manutenção. Função alocativa. Segunda função, função distributiva. O Estado provém, né, os bens e serviços públicos, e ele também tem uma segunda função, que essa é uma função que tem um cunho mais social. A função distributiva, ela tem um cunho mais social, porque o Estado arrecada os seus recursos e ele vai priorizar e vai direcionar os recursos públicos para aqueles que têm maior necessidade. A função distributiva, ela tem um viés um pouco mais de reequilíbrio social. A gente poderia colocar como exemplo de função distributiva, um exemplo extremo, né, de uma função distributiva, aqui na cidade de São Paulo, algo que é conhecido, chamado como aluguel social. No governo federal existe lá o Bolsa Família, por exemplo. Mas não é só isso, não é somente distribuição direta de renda, a função distributiva. Isso é, como eu falei, é um exemplo extremo, né? Um exemplo mais claro do que seria uma distribuição, né? Uma função de distribuir a renda. No sentido maior, no sentido mais amplo, distribuir a renda significa você recolher de todos e investir mais aonde se precisa mais para as pessoas que possuem menos. Tá? Isso é função distributiva. Função estabilizadora, que é a terceira função do Estado dentro das finanças públicas. Função estabilizadora, ela é mais comum no governo central, no governo federal, mas também ocorre nos governos regionais e municipais, né, estaduais e municipais. A função estabilizadora, gente, é algo como: precisamos colocar a economia no eixo, precisamos voltar as coisas aos seus devidos lugares para a vida seguir, para a economia crescer. E o Estado, mais uma vez, com os seus recursos, entra para poder, de alguma forma, estabilizar a economia. E a teoria, ela relaciona-se ao uso da política orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego. Como é que você mantém o pleno emprego? Tem N formas de você buscar o pleno emprego. Você pode investir em infraestrutura urbana, por exemplo. Você investindo em infraestrutura urbana, você gera empregos imediatos pela obra de infraestrutura, que normalmente é uma obra de grande porte, e com a obra terminada,
você tem uma nova infraestrutura que pode permitir que novos empresários, que o mercado possa atuar naquele local onde não atuava. E você gera emprego. Isso é função estabilizadora. Percebam que as funções elas meio que se entrelaçam, né? Não existe uma sem a outra. Quando você fala em alocar serviço público de saúde, função alocativa, você também, às vezes, pode precisar construir um hospital, construir uma avenida, uma rua, construir toda a infraestrutura, todo aquele entorno, né? Isso também é função estabilizadora, de certa forma. As políticas as políticas monetárias, que se fala muito aí, ultimamente a gente tem ouvido falar bastante disso na imprensa, na televisão, no rádio, enfim, jornais, revistas, sobre as medidas que o governo federal tem tomado ou quer tomar para poder colocar a economia no eixo, o rombo de cento e não sei quantos bilhões nas contas públicas em 2016, em 2017 também, já se vê lá um déficit, né? Rombo também não é isso, né? Acho que acabei colocando uma palavra incorreta. O déficit significa que ele está usando os recursos para estabilizar a economia. Tudo aquilo que se fala, o governo federal vai enviar recursos para o estado de São Paulo, o governo federal está encaminhando recursos para o município de São Paulo, obras do PAC vão continuar. Tudo isso, gente, função estabilizadora. Ok? Tranquilo? Diga. Quando o Estado faz essas obras, não só gera emprego, como o retorno de renda para a própria prefeitura do Estado, porque a partir do momento que as empresas passam a alocar esse espaço, ela passa a arrecadar impostos e a tributária. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito oportuna a colocação. A ideia é realmente essa, porque o Estado, para poder fazer a política, ele precisa de recurso. E ele precisa de recurso para fazer uma via de mão dupla. Né? Quando você desenvolve um local, o que se espera daquilo? Se espera que aquele local modifique, que a vida naquele local se modifique, melhore, e que você tenha lá novas economias funcionando, e isso gera emprego, gera renda e gera arrecadação para o Estado, que pode recolher esse recurso para investir em outros locais, ou até mesmo na manutenção desse mesmo local. Bom, o orçamento, gente, o orçamento público, ele existe para que o Estado possa fazer as três funções, possa cumprir o seu papel nas três funções: alocativa, distributiva e estabilizadora. É só para isso que existe o orçamento público, para que o Estado cumpra a sua função de alocar, de distribuir ou de estabilizar. E alocar recursos, distribuir recursos, redistribuir recursos, estabilizar a economia, muda a vida das pessoas. Por isso que lá no começo eu disse para vocês, o orçamento é muito importante porque ele muda a vida das pessoas. A execução do orçamento pode, de fato, mudar a vida das pessoas que vivem numa cidade. É na cidade que as coisas acontecem. É na cidade que nós moramos, é na cidade em que as políticas se mostram realizadas. Mesmo quando o Estado de São Paulo ou quando o governo federal entrega uma obra, essa obra está numa cidade. É sempre na cidade que as coisas acontecem. No município, né, de uma forma geral. Bom, isso posto, como é que, seguindo, né, como é que a gente, bom dia, como é que a gente trabalha dentro da cidade de São Paulo a questão do orçamento? Qual que é a estrutura funcional que a Prefeitura de São Paulo tem hoje para cuidar do orçamento público?
elenquei aqui Junta Orçamentário Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Subsecretaria de Planejamento, órgãos de execução orçamentária. Vamos falar de cada um deles. JOF, Junta Orçamentário Financeira. Já ouviram falar da JOF? Não? Alguém já ouviu falar da JOF? A JOF ela é importantíssima dentro da estrutura orçamentária. Importantíssima. A JOF é um colegiado formado por 4 secretários: o secretário municipal de finanças, o secretário de governo, o secretário de negócios jurídicos e o secretário de gestão. A junta é presidida pelo secretário de finanças. E por que ela é importante? Porque as decisões, as maiores decisões orçamentárias são tomadas no âmbito dessa junta. Junta Orçamentária Financeira. Ela foi criada em 2013, ela é recente. Antes de 2013, antes da criação da JOF, já existia um colegiado. Então, assim, a ideia desse colegiado para tomar as decisões orçamentárias financeiras ela é mais antiga, né? Hoje a estrutura criou a JOF. Antes não me lembro bem o nome do colegiado, mas já vem de bons anos isso na prefeitura. E por ser intersecretarial, você tem a Secretaria de Gestão, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças e Negócios Jurídicos, ela é intersecretarial, ela dá esse caráter de transparência, e não só transparência, principalmente transparência, mas ela tira das mãos de determinado órgão, de determinada unidade, de determinada pessoa, essa responsabilidade, a vocação de responsabilidade. Que muitas vezes a gente escuta que a Secretaria de Finanças é que negou o pedido, que a Secretaria de Finanças é que falou não, que a Secretaria de Finanças que é a culpada, porque a Secretaria... Não é bem assim. Porque as decisões não são tomadas unilateralmente pelo secretário de Finanças, ou pelo subsecretário de Planejamento e Orçamento, ou ainda pelo subsecretário do Tesouro Municipal lá na Secretaria de Finanças. As decisões são tomadas pela JOF. É claro, ela é subsidiada com informações técnicas dos órgãos da Secretaria de Finanças. Mas o mérito decisório é de um colegiado e não de uma pessoa. Ele é deliberativo. Ele é um órgão deliberativo. 4 secretários. A JOF. Então, praticamente, quando se cria a JOF, se unifica, então, os secretários. Sim. Eles se reúnem periodicamente. Normalmente a reunião é feita lá no edifício Matarazzo mesmo, e com a pauta pré-determinada dos assuntos que precisam ser tratados. Muitas vezes as secretarias pedem troca de orçamento, pedem ampliação de orçamento, troca de fontes de recursos. Vou falar um pouquinho de fontes de recursos daqui a pouco. Todas essas modificações, assim como a disponibilização inicial do orçamento para as secretarias e subprefeituras, vocês devem saber, eu vou falar também um pouco mais para frente, o orçamento, quando ele é aprovado na Câmara, ele volta lá para a Secretaria de Finanças, e quando a Secretaria de Finanças libera para as secretarias no sistema, para a utilização, né, do orçamento propriamente dito, uma parte desse orçamento fica, entre aspas, congelado, e uma parte fica disponível. Aquilo que é congelado, ele é congelado com base numa decisão deliberativa da JOF. A JOF é a instância máxima deliberativa. A JOF é a última instância.
mesmo quando o prefeito determina que algo seja feito, isso é importante dizer, é claro, o prefeito, ele é eleito legitimamente, democraticamente, para cumprir aquilo que a sociedade entendeu que ele deva fazer. Ok. Há recursos para fazer? É uma outra questão. Mas quando o prefeito diz, priorize-se tal coisa, vamos fazer tal coisa, precisa ir para a JOF. Para a JOF dizer, olha, para nós viabilizarmos a política pública prioritária para o prefeito eleito democraticamente, nós precisamos tirar de tal lugar para colocar em outro lugar. Por que isso? Porque assim, o dinheiro não se multiplica, o dinheiro é o mesmo. Então, se a política A passou a ser prioridade no meio do caminho, isso acontece, não vou dizer com certa frequência, mas isso ocorre algumas vezes durante o ano, assim, algumas políticas passam a ser prioritárias no decorrer do ano, mas no decorrer do ano a lei já está aprovada e foi aprovada do ano anterior. Quando isso ocorre, ora, o que nós temos que fazer? JOF, olha, temos essa nova demanda, é prioridade pública para o prefeito. Como viabilizar? Ó, temos que tirar de algum lugar. Da onde nós vamos tirar? O JOF vai determinar, olha, tire de tal lugar, coloque em tal lugar. Ou ainda, simplesmente, tira do orçamento congelado e disponibiliza o orçamento para a secretaria. Desde que exista arrecadação, ou previsão de arrecadação, que seja suficiente para arcar com esse aumento do orçamento. O orçamento ele é congelado deliberativamente pela JOF no início do ano. Por quê? Porque nós não temos a segurança de que a arrecadação vai atingir o patamar que foi aprovado pela Câmara. Somente no decorrer do ano, conforme as receitas vão entrando, é que nós temos segurança para poder ou ampliar o orçamento ou reduzir até o orçamento disponível. E, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar mesmo, muito pesar, nós temos vivido talvez a maior crise econômica da história do Brasil, pelo menos acho que a maior crise desde 1929, 1930, né, que teve a quebra da Bolsa lá em Nova York, a crise do café aqui no Brasil, enfim. É a maior crise econômica desde então. Gente, nós estamos no 3º ano de PIB negativo. Eu nunca vi isso, né? Assim, eu procurei para poder saber se existia um paralelo aí, vamos tentar achar alguma... Eu não achei. 3 anos assim, é recessão indo para depressão, assim, é o pior dos cenários. É o pior dos cenários. É o único na história. O Brasil com 3 anos, né, de PIB negativo. Isso é terrível. Por que é terrível? Porque o PIB negativo significa o quê? Que a economia está encolhendo. É recessão. Se a economia encolhe, olha, acompanha o raciocínio. Se a economia encolhe, o mercado está encolhendo. O mercado está encolhendo significa desemprego, significa vender menos, significa prestar menos serviço. A cada serviço prestado, ou melhor, a cada serviço deixado de prestar, é um ISS que deixou de entrar para a prefeitura. A cada mercadoria que é deixada de vender, é um ICMS que deixa de entrar para o Estado. A cada desemprego, a cada desempregado, é um potencial não pagador de IPTU para a prefeitura. E não tem ISS, não tem IPTU. O mercado imobiliário mingou. O mercado imobiliário mingou, aquele imposto que, embora não seja tão relevante dentro do cenário, chamado ITBI, para a Prefeitura de São Paulo, mingua junto. O ITBI é o imposto que é cobrado, né, nas transações de compra e venda, principalmente. Olha, não tem compra e venda, não tem ITBI. Não tem venda, não tem ICMS. Não tem prestação de serviço, não tem ISS. Se não tem isso, não tem receita. Se não tem receita, orçamento congelado. Esse é o caminho. Eu vejo da seguinte forma, pode ser que eu esteja errado. Essa crise começou na Europa, aqui, ela é muito, no meu ponto de vista, pelo que eu já li, com as pessoas que mais política do que realmente, porque veja bem,
shopping cheio, você não vai ver estado cheio, você não vai ver as pessoas comprando. No meu ponto de vista, na verdade, eu não estava viva na crise de 27, para cá. Mas eu vejo que é muito mais política que puxa o tapete do que realmente financeiro. Essa é a minha postura, né? Minha leitura. A sua leitura, assim, do meu ponto de vista, é uma leitura correta. Por quê? A crise política gera incerteza, insegurança, instabilidade no investidor, no empresário. Exato. Dinheiro para fora do Brasil. E uma vez que você dissipa a crise política, você gera mais segurança, e é essa segurança que vai melhorar a economia. Né? Você, de certo ponto, tem razão, do seu ponto de vista. Diga. Uhum. Após o estudo que você apresentou, ele divulga no Diário Oficial, em que pasta ele está, como é que se dá essa transparência do que o JOF está aprovando ou deliberando. Ele para o controle social, para o ministro, ele quer saber o que foi ultimamente deliberado pelo JOF. É no Diário Oficial ou não? Temos acesso ou não? É um fato corriqueiro essa divulgação ou é interno e não é novidade? São duas coisas aí que eu acho que são importantes dizer para poder responder essa pergunta. Todos escutaram, entenderam o que ela disse? Ela falou sobre a transparência das decisões da JOF, como é que nós podemos acompanhar as decisões da JOF. Duas coisas. Assim, primeiro, as decisões da JOF, elas são desdobradas em... Como é que eu posso dizer? O que normalmente se acompanha não é a decisão propriamente dita, mas o desdobramento dela. Quando a JOF delibera pelo congelamento, você não vai olhar a decisão, congela seu orçamento. Você vai ver o orçamento congelado, lá na ponta. O orçamento congelado. Né? Mas, assim, de qualquer forma, apesar de normalmente nós vermos no dia a dia o desdobramento da decisão tomada pela JOF, todas as decisões, todas as reuniões da JOF, elas são vou usar uma palavra aqui, mas não sei se essa palavra existe. Acho que não vou usar ela, não. Vai que ela não existe, né? Não vai que ela não existe. Olha, todas as decisões da JOF possuem ata, estão em processo administrativo C, e até eu achei interessante que nos últimos 5, 6 meses, a gente tem recebido na Secretaria vários pedidos pela Lei de Acesso à Informação para acesso às atas da JOF. Né? Mas é algo que assim, a gente já levou e deve ser pautado em breve, fazer a publicação, porque não é publicado no Diário Oficial a ata da JOF, mas é algo que a gente tem que seguir para isso. Não, sim, mas não publicada, né? É disponibilizada, mas não é assim. Sim, que a postura hoje, assim, de certa forma, ela é mais... exato. Dizem que é mais passiva, assim, aí. Você recebe para informar, assim, que não é normalmente o caminho que se quer seguir, né? Quer publicar, quer colocar, enfim. A gente queria até entender qual é a dinâmica, para não te atrapalhar, porque ficou muito interessante para a gente entender que é super importante, até para entender a questões orçamentárias, para nós que não conhecíamos o colegiado do JOF, para mim ficou assim, ponto de depois procurar conhecer melhor. Então, desculpe se a gente está atrapalhando a sua Pelo contrário. palestra. Pelo contrário, como eu falei, assim, o meu interesse, o meu objetivo hoje não é dar uma aula, longe de mim, querer pensar em fazer uma coisa dessa. É esse bate-papo que eu acho que é importante. Né? Na medida do possível, se tiverem questões, estou aberto. Então,
Eu gostaria de falar, né, a respeito de, desde 2006, que eu tenho acompanhado, assim, mais ou menos, não estou integrada totalmente, no Serviço Público de Digitalização e Escrituração, né, o SPID, que o governo colocou a partir de 2006, mais ou menos, começou a montar e tal, e que parece-me que agora, por esse ano, é que realmente definiram totalmente quais são as empresas que vão estar participando disso. Ou seja, toda a informação a Receita Federal já recebe, né, através das notas fiscais que são colocadas de entrada e saída, e o governo também participa disso. Então, muitas empresas pequenas, de pequenos portes, né, elas vão estarem sendo beneficiadas com a mudança de recolhimento diferenciado, né, das empresas maiores. Então, eu queria saber se é justamente por esse motivo que a gente está sofrendo esse, como é que chama, o PIB negativo. Se já tinham noção de que o recolhimento cairia, ou se foram feitos estudos, alguma coisa assim. Porque, como você me falou, que depende de reuniões em atas, né, para chegarem a fazerem o trabalho conjunto, né, da Receita, com contabilidade, com todos os órgãos ligados, se já previam que realmente estaríamos nessa crise. Que a culpa não é só da Dilma por não ter recolhido impostos. Sem nenhum posicionamento político. Não, eu estou falando nisso porque ela... Sim, tá. Eu entendi a questão. Eu vou responder, mas assim, foge um pouco da pauta, mas para deixar claro, assim, as decisões tomadas na JOF são decisões mais pragmáticas, mais práticas e mais voltadas para o orçamento daquele ano, para aquele momento, porque não vou lhe dizer, você tem uma lei que é aprovada na Câmara, que é a lei do orçamento. Isso é um ponto. A lei ela é normalmente aprovada em dezembro do ano anterior, mas ela é enviada em setembro do ano anterior e ela é preparada desde já. Né? Estamos aqui para isso. Né? O que vai acontecer o ano que vem? A gente tem uma certa noção, pelo feeling, pelo trabalho técnico que nós temos na Secretaria de Finanças, pela equipe de estudos econômicos que existe na Secretaria de Finanças, que subsidia, de certa forma, as decisões mais estratégicas da JOF. Mas elas não são decisões que vão modificar o cenário econômico, macroeconômico, porque não é esse o objetivo da JOF e também não é esse o objetivo primordial da Prefeitura de São Paulo. O cenário macroeconômico, assim, a política econômica que pode, de fato, modificar a economia, passa, sim, por todas as prefeituras, pelos estados, mas ela tem que estar em consonância com a política econômica do governo federal. A gente não pode ir na contramão da política econômica do governo federal. Porque se a gente estiver indo na contramão, assim, vira um colapso econômico. Né? Tem que estar todos alinhados para poder seguir o mesmo caminho e retomar a economia. Então, que antes cada secretaria fazia por si. E agora, com esse colegiado, elas sentam para realmente pegar os orçamentos que estão sendo apontados e discutem entre si. Essa intersetorialidade é um avanço muito bom. Só para entender e finalizar, por exemplo, está colocado lá um aumento para os conselheiros tutelares do município de São Paulo. Passou pela Câmara Municipal, está aprovado e ele vai para o JOF? Esse aumento para os conselheiros tutelares do salário vai para o JOF. Pode passar ou não? Não depende do prefeito, deliberativo é o JOF, passou pelo crivo dos vereadores e aí chegou no JOF e eles fizeram todo um estudo e vão passar ou não. É isso? Assim, só para terminar a questão dela, eu já entro na sua e a gente avança aqui.
Então, as decisões que são tomadas, elas têm que ter alinhamento com a política macroeconômica, mas elas são decisões mais pragmáticas e mais pontuais. Elas não são decisões macroeconômicas. A JOF ela é um órgão técnico criado para tomar as decisões de modificação orçamentária, principalmente modificação orçamentária do exercício. É isso. O orçamento é baseado nas receitas, né, que a gente tem receitas. Isso, receitas e despesas. E aí, O salário sim. pode ser, ele vai ser, mesmo passado pelo crime dos vereadores, ele pode ser pago pelo jovem? Olha, já abre aí. Aquilo que é aumento de salário dado por lei, aumento de salário dado por lei, lei é lei. Lei é lei. Lei. As decisões que a JOF toma são decisões que, assim, aí os estudiosos do direito que vão dizer melhor do que eu, não sei se tem alguém aqui que é da área do direito, eu não sou. Mas existem decisões que são decisões chamadas discricionárias, né? Que são aquelas que você tem alguma certa margem para poder decidir por A ou por B. São essas decisões que são tomadas pela JOF. Tem algumas decisões que, enfim, não há como não tomar. Quando uma lei é aprovada, a gente precisa entender também que, assim, antes existe uma discussão no âmbito do Poder Executivo, né? O projeto de lei ele tem que passar pela Secretaria, projeto de lei que fala de salário, ele tem que passar pela Secretaria de Finanças, tem que passar pela Secretaria de Gestão, e quando ele passa nas secretarias, ela vai para a JOF. Finanças dá um parecer sobre o projeto, Gestão dá um parecer sobre o projeto e vai para a JOF. E a JOF delibera, olha, isso aqui dá para caminhar, dá para encaminhar para a Câmara ou não dá para encaminhar para a Câmara. Não da forma que está. Ok. Foi para a Câmara. Chega na Câmara, muda. É votado de uma outra forma, não da forma como nós tratamos no Poder Executivo. Ora, virou lei. Quando vira lei, e você tem que cumprir, o orçamento já está, entre aspas, aí na rua, já está valendo, o que vai acontecer? JOF, ora, eu vou ter que agora cumprir essa lei, da onde eu vou tirar? É isso. Tá? É o seguinte, tem o senhor Lorival, o doutor Sidão e o Juarez. Não, mas o Lorival tinha... Juarez não. Não, Alex, o Jimenez, o Jimenez. Desculpa. Tem uma questão específica lá do Santana, uma sacanagem minha, que sem querer eu troco os nomes. Então, mas aí, é assim, aí discute a questão do JOF, porque tem mais gente que vai querer falar, isso eu não termino. Então é melhor, deixa só esses três, tudo bem? E aí depois o professor continua lá. Então é o último, tá? Nesse momento, tá? Vai lá. Eu, Lorival da Penha, né? Eu estou achando importante essa discussão, porque tive, inclusive, na conferência da cidade, e foi destacada a importância do CEPOP. Apareceu muito escrito, né? Mas houve uma participação pequena dos conselheiros, dos 1.130 conselheiros, né? E agora nós, pelo CEPOP, participando também e lendo no decreto uma série de atribuições, e é a primeira vez que a gente está podendo falar um pouco e ouvir um pouco, e inclusive ter esse diálogo com uma autoridade e técnica também, não é só uma autoridade política, mas é uma autoridade técnica. Então, eu acho que é bastante relevante que a gente ouça mais sobre o que nós realmente podemos, quais os limites
que a gente tem uma noção. Até agora nós só temos ouvido, sentamos e ouvimos. Agora nós estamos dialogando um pouco e gostaríamos de ouvir mais sobre o que a gente pode fazer, porque essa definição do JOF, ela está apontada, inclusive, num decreto anterior à existência do próprio Conselho Participativo e da constituição do CEPOP como está, porque também foi recentemente renovado o decreto do CEPOP e a coordenação. E é muito importante que a gente tenha noção dos nossos limites, das nossas atribuições, para a gente passar para os nossos pares, para passar para a nossa comunidade que votou na gente. E a gente tem uma certa dificuldade de receber e de saber o quanto que realmente a gente está dialogando, porque é um órgão também consultivo, né? É isso. Obrigado. Só um minutinho agora. Bom dia a todos. Nós estamos aqui falando sobre o JOF. Primeiramente, é interessante que nós tenhamos conhecimento desse decreto. Então, como lição de casa, é bom nós nos inteirarmos, empoderarmos do conteúdo desse decreto. Porque o JOF é um colegiado estritamente técnico. Ele que vai fazer a alocação de um recurso, ou descongelando, ou passando de uma dotação para outra, devido à necessidade momentânea que a cidade atravessa. Então, esse colegiado ele tem essa função, uma função estritamente deliberativa, porém técnica. Nada mais do que isso. Bom dia, meu nome é Aparecido,